E finalmente passando aqui para ET, ou Estação de Tratamento de Esgoto. Na verdade, faltou aqui o título, né, desse slide, que é ET, tá? Estação de Tratamento de Esgoto. Então, qual que é a definição? São instalações destinadas a eliminar os elementos poluidores, né? A gente vai eliminar tudo que tiver de ruim ali no nosso esgoto, nos nossos dejetos. Então, explicando ali, exemplificando matéria sólida ou líquida suspensa, né? Quer dizer, suspenso, solto ali, ou dissolvida, né? Pode estar dissolvido na própria água. Sedimentável ou flutuante, orgânica ou mineral, viva ou inanimada. Então, o que pode ser, pegar exemplos bem aleatórios, viva, pode ser algum animal, um sapo, por exemplo, né? Alguma coisa que vai estar ali no esgoto. Inanimada, você pode pegar ali galho de árvore, que é bem comum, né? Vamos pegar ali algum tecido, um pedaço de uma roupa, alguma coisa ali que pode estar no esgoto. Então, acontece de tudo, né? Pode aparecer qualquer tipo de coisa ali no esgoto, permitindo que essas águas possam ser lançadas nos corpos receptores finais em condições adequadas. Então, o que são corpos receptores finais? A gente está falando dos rios ou então do mar, né? Dependendo do tipo da cidade, se é uma cidade litorânea ou não. Então, o lançamento direto dos esgotos em um corpo receptor hídrico só é admissível se as circunstâncias forem propícias para o processamento natural. Em caso contrário, os esgotos deverão passar pela estação de tratamento de esgoto, né? Então, lamentavelmente, a gente sabe que ainda existem municípios que não fazem o tratamento, né? Levam o esgoto direto para o rio. Então, ali acontecem os problemas de contaminação. Então, para ter uma noção dessa, como diz aqui, possibilidade sanitária do lançamento direto em um curso d'água é feita através de dois índices, tá? Que a gente vai chamar aqui de DBO e OD. Então, o que é DBO? Demanda bioquímica de oxigênio, e OD é o oxigênio dissolvido, tá? Ambos expressos em miligramas por litro ou DPM, partes por milhão. Então vamos entender um pouco melhor o que são cada um deles aqui. DBO indica a quantidade de oxigênio necessária para a completa estabilização da matéria orgânica pela ação de micro-organismos durante 5 dias de incubação a 20 graus Celsius. Ou seja, fornece a intensidade da poluição por matéria putrescível presente no esgoto. Eu vou mostrar um gráfico depois ali, nos próximos slides vai ficar mais claro entender. IOD significa quantidade de oxigênio dissolvido na massa líquida em determinado instante. O OD é baixo quando existe grande quantidade de matéria orgânica na massa líquida. Nas águas cloacais, sempre quando usar esse termo água cloacal, quer dizer água de esgoto. Tá? Tem água pluvial e tem água cloacal. O valor do OD é nulo. Então quer dizer que na água de esgoto não existe isso aqui, não tem oxigênio dissolvido na massa líquida. Esse parâmetro serve para avaliar a poluição da água receptora. Com menos de 5 mg por litro de OD, não há condições para a sobrevivência de peixes. Tá? Então os peixes não conseguem sobreviver se isso aqui estiver muito poluído. Antes de eu falar sobre isso aqui, eu vou passar aqui para esses gráficos. Tá? Então, o que eu quero que a gente perceba? Ó, nessa perspectiva aqui do rio. Aqui a gente tem o oxigênio dissolvido, né, o OD, e aqui a gente diz ali, ó, Biological Oxygen Demand, né, tá em inglês. Então, o que significa isso aqui? É o DBO, tá? Demanda bioquímica de oxigênio, tá? DBO e o OD. Então, percebam ali, ó, que aqui a gente tem uma zona limpa, né, normal, e aqui chega um cano de esgoto. Tá? Então tem a zona limpa antes de chegar no cano de esgoto, o rio está descendo da esquerda para a direita, ali, tá? Então tem a zona limpa, chega ali no cano, tem a zona de decomposição, tá? Então tem a zona séptica, que é bem a parte ruim ali, tem uma zona de recuperação, que recupera de volta para a zona limpa. Tá? Então, antes de chegar ali no tubo de esgoto,
que esse Biological Oxygen Demand, que é o nosso DBO, ele está baixo, tá? Ele está com essa linha vermelha aqui baixa. Então, por que baixo? Ó? Vamos voltar ali, o que significa? Quantidade de oxigênio necessária para a completa estabilização na matéria orgânica. Então, a gente não precisa de oxigênio, né? Ele vai ficar lá embaixo. A hora que chegou ali o cano de esgoto, ó, isso aqui subiu. Quer dizer que a nossa quantidade de oxigênio necessária para a completa estabilização, ela aumentou bastante. Então a gente precisa de mais oxigênio para estabilizar. E a partir do momento que vai voltando ao normal, vai estabilizando, o DBO volta a ficar baixo, né? Então, quando tá bom, o DBO vai estar baixo. Quando tá ruim, ele vai subir, que a gente precisa de mais oxigênio para estabilização. E o OD é basicamente o contrário. O que é o OD? É o oxigênio dissolvido em massa líquida em determinado instante. Então, quando está normal, o OD está aqui em 8 ppm. Né? E a partir do momento que chegou o tubo de esgoto, ó, esse oxigênio dissolvido ele desceu, foi descendo, e a partir do momento que ele começa a se recuperar, ele vai subindo de novo. Então, de certa forma, são coisas inversamente, lógico que não segue uma proporção exata, né? Mas aqui eles são o inverso um do outro, né? Enquanto um está lá embaixo, o outro está lá em cima. Então, sanitariamente, o limite mínimo estabelecido para um curso receptor imediatamente após o lançamento do esgoto é de 4 mg por litro. Tá? Então, a gente tem aqui os parâmetros mínimos que também, eu só estou exemplificando, mas entra mais na parte de dimensionamento da qualidade da água. Então, aqui, a vazão mínima de um rio para receber em condições aceitáveis a vazão de esgoto de uma comunidade é apresentada pela seguinte equação. Ó. Então, aqui envolve o DBO do curso a montante do lançamento, quer dizer, antes de receber o cano de esgoto, a gente tem que analisar o DBO, o Y é o DBO do esgoto, antes de ser lançado, né? E aqui tem um parâmetro D, que é a relação entre a vazão do corpo receptor e a do esgoto, né? Então, a gente divide um pelo outro, acha o D aqui, que também vai nessa conta, nessa fórmula, né, que isso aqui tem que dar maior ou igual a 4 mg por litro. A prática do lançamento direto nos corpos d'água naturais causa problemas complexos de poluição. Tá? Então é uma coisa bem complexa. Assim, dependendo da capacidade natural de depuração dos corpos receptores, são necessários diversos processos de tratamento das águas residuárias. Vale ressaltar que o tratamento exige, para cada tipo de esgoto, um processo específico. Então aqui entra na parte do processo de tratamento, que é uma coisa bem mais complexa, e nós vamos só a título de conhecimento básico citar alguns desses processos, tá? Mas não é o objetivo ficar detalhando o passo a passo de uma estação de tratamento de esgoto.